Bom, então vamos iniciar aí, Hilton. Boa noite, né? Então a gente vai para mais uma web aula. Bom, na SAP anterior, né, eu abordei a SAP 8, né, que é da mistura de um tanque lá de uma indústria química, né? E esse agora vai ser o de controle de abastecimento aí de um tanque, né? A gente vai ver ele aí operando em dois modos, né? Modo manual e automático, utilizando duas bombas, né? Sendo uma bomba bypass, né? Que é uma espécie de bomba paralela. Caso uma tenha problema, tem a outra para funcionar, né? Que antes de prosseguir aí, pegar um vídeo motivacional da indústria aqui, a gente inicia logo em seguida, tá bom? Ok. Escovas de dentes. Grandes fábricas, onde dezenas de modelos são produzidos simultaneamente, conseguiram atingir uma velocidade de produção muito elevada. As máquinas programadas preenchem os orifícios dos modelos com o número necessário de cerdas na velocidade da luz. Uma sala de produção separada é frequentemente projetada para a produção de escovas de dente. Submetidos ao controle de temperatura, os materiais são derretidos aqui em uma massa espessa, que é então despejada em um molde de metal de grande tamanho para criar as escovas, nas quais as cerdas são posteriormente inseridas. Normalmente, entre 10 e 100 dessas bases são feitas em um único lote. Cada cabeça de escova possui 56 orifícios. Não é muito? Na verdade, a máquina produz 10 bases a cada 35 segundos. Ao mesmo tempo, as fibras de nylon são usadas para produzir as cerdas. Os feixes acabados são cuidadosamente alinhados pelos braços robóticos das máquinas, e então inseridos nos orifícios das cabeças das escovas. A automação funciona mais rápido do que qualquer ser humano, portanto, o trabalho manual não é aceitável nesse processo de produção. Em termos de higiene, tudo também é feito de forma segura aqui, já que os trabalhadores não tocam nas cerdas. Uma máquina dobra os filamentos ao meio e os prende a um fio que passa pelo meio da escova de dentes. Assim que as cerdas estiverem firmemente fixadas, é hora de um atalho. As lâminas cortam todas as cerdas no mesmo comprimento. Suas bordas têm formas diferentes, o que depende diretamente do modelo que está sendo produzido. A cor das cerdas não importa muito para o fabricante. Eles podem colocar qualquer cor, dependendo do que estiver na moda ou na estação. Bom, então vamos iniciar aí de compartilhar novamente a tela. Vamos lá, deixa eu só vir aqui. Bom, então esse é a situação de aprendizagem, né, que é o desenvolvimento do controle de nível no reservatório de abastecimento de água. Aqui agora está correto, certo, pessoal? Não tem o mesmo erro igual do outro lado, da outra safra. Então vamos ler aqui e ver o que se pede. Vamos lá, Alberto. Oi, Ana, como vão as coisas? Tudo bem. Fui chamado para desenvolver o controle de nível e um reservatório de abastecimento de água. Sério, o que você teve que fazer? Será necessário desenvolver uma programação CLP que atenda às necessidades do processo. O cliente já possui alguns equipamentos? Sim, o cliente já possui uma CPU com 14 entradas digitais, 10 saídas digitais e uma entrada analógica. E quais são as informações que você deverá utilizar? Veja ali no computador as informações que terei que utilizar. Bom, então, como entrada, eu vou ter o botão para ligar o sistema. Uma outra com entrada aí, 01, que é o botão desliga sistema, contato normalmente fechado. O I02 é um automático, ou seja, uma chave de seleção automático manual, assim também tem uma entrada para o manual, né, da mesma chave de seleção automático barra manual. O I04, que é o botão liga motor 1 ou 2 em manual. O I05 é botão desliga motor 1 ou 2 em manual, um contato normalmente fechado. O I06 é a bomba 1 bypass habilitada, né, com a chave de seleção de bombas. A bomba 2 bypass habilitada também, com a chave de seleção de bomba. O I 1.0, fim de curso nível baixo, e 1.1, fim de curso de nível alto. As duas saídas liga bomba 1, Q00, e a liga bomba 2, Q01. Bom, o que mais você terá que fazer? Terei que desenvolver a tabela verdade dos passos a serem executados por este equipamento. E quais são as etapas de funcionamento deste equipamento? Veja aqui no computador. Bom, então o primeiro passo é liga o sistema através do botão liga verde e desliga através do botão desliga vermelho.
botões pulsantes do comando de seleção de automático manual, chave 2 posições, né? Segundo passo, possibilite realizar o controle de abastecimento no modo manual ou automático. Terceiro passo, possibilite realizar o bypass da bomba através da chave de seleção 1, 2. Então, essa seleção possibilita abastecer o sistema com a bomba 1 ou a bomba 2. Então, dessa forma, pode-se realizar a manutenção em uma das bombas sem desabilitar o sistema de abastecimento, né? Ou seja, é uma bomba sobressalente, né? Não fica paralela à outra. Se o sistema estiver habilitado, quarto passo, né? Se o sistema estiver habilitado e a seleção em manual, a bomba liga ao acionar o botão pulsante liga verde e desliga ao acionar o botão desliga vermelho. Note que nesta condição, as chaves de controle de nível não têm ação. O controle do nível é feito então de maneira manual. Quinto passo, se o sistema estiver habilitado e a seleção em automático, a bomba vai ligar sempre que o sensor de nível baixo estiver desatuado e desliga para o sensor de nível alto for acionado. Note que nesta condição, os botões de liga e desliga bomba não têm ação, pois o controle é feito automaticamente pelas chaves de limite. Então, a seleção de bomba também funciona no modo automático, ou seja, dependendo apenas da chave de seleção das bombas. Então, aí, né, pessoal, como é automático, obviamente não vou ter nenhuma intervenção manual, vai ser tudo pelo controle de nível ali, né? Tanto no baixo quanto no alto. Sexto passo, desligue o sistema caso o relé térmico FT1 utilizado no circuito elétrico for acionado e crie o modo de contar, então, quantas vezes este processo, descrito do primeiro ao sexto passo, é realizado por completo. E oitavo passo, né, desenvolva a documentação do projeto, indicando os títulos para todas as linhas de programa do CLP e comentários do funcionamento, conforme exemplo do seu livro de estudo. Bom, esse oitavo passo aí, né, pessoal, é basicamente o que é aí é fazer os comentários ali e o nome das variáveis, né, conforme o passo a passo. E o que você terá que fazer com as informações? Então, eu devo organizá-lo de maneira a facilitar o desenvolvimento das atividades, onde a primeira atividade será realizar uma lista de tags os endereços absolutos do CLP indicado. Então, como primeira atividade aí, né, pessoal, vocês vão levantar, então, a lista de tags do projeto, indicando o endereçamento absoluto do CLP. Então, vamos ver aqui, pessoal, se aqui... Bom, vocês não vão clicar, como vir aqui, não vão fazer aqui, vocês vão por aqui, ó. São aqui, situação de aprendizagem. Situação de aprendizagem 9. Aqui, ó. Perdão, aqui é do... Bom, então a lista de tags, pessoal, é só fazer a partir das entradas e saídas, ó. Então aqui eu já tenho as minhas tags, ó. Por exemplo, I00 é o número é o nome do meu input, né, da minha variável. Eu posso criar uma tag, né, botão liga sistema ou botão ou liga sistemas, pode colocar um nome lá. Só levantar as tags aí, né? Você pode taguear qualquer uma das entradas e também as saídas. No caso aqui da bomba tem, olha lá, MB1, MB2. Você pode também fazer qualquer uma das entradas, ok? Alguma dúvida com essa parte aí? Não, pelo que eu vi aqui nesse diagrama aí, ele só tem duas saídas. Isso, é só de acionamento da bomba. Então, assim, só vai manipular. Isso. O outro aqui, né, é fazer na planilha o desenvolvimento da lógica de programação, né? Então, é fazer o CLP conforme ali o passo a passo, né? Então, depois eu vou mostrar aí o que eu fiz aí, né? E a outra etapa, né, é fazer, então, fazer a parte no laboratório, né? Que é fazer essa atividade presencialmente, né? Esse sistema aí, ele é bem tranquilo de fazer, ele é muito, vamos dizer assim, ele é clássico, né? Essa parte aí de programação CLP, né? Fazer controle de nível aí, né? Bom, para fazer, então, para fazer essa situação de aprendizagem, a gente precisa, então, utilizar também algumas operações, né?
Então, o CLP também ele faz operações de contagem, né? Então, a contagem ela vai ser o efeito de somar, contar e numerar, né? Então, a contagem assíncrona também é utilizada nos diversos controladores. Ela é realizada, então, através de uma lógica digital que vai variar de acordo com o sinal de entrada. Então, eu tenho um contador crescente, então ele vai realizar uma contagem crescente ou progressiva, sempre que a sua saída receber sinal, a contagem incrementada em 1, ou seja, vai ser em formato de pulsos, então ele vai contar esses pulsos quadrados, né? Obviamente, o CLP não tem a nossa capacidade de fazer contagens, né? Ele vai fazer contagem por pulsos, os pulsos binários ali que ele vai determinar quantos foram, né? E a gente programa o limite ali para ele vai contar. O decrescente faz a contagem contrária, né? Então, à medida que tem um pulso, ele vai diminuindo até chegar no zero, né? E o combinado, que ele vai realizar uma contagem decrescente, crescente e decrescente de maneira combinada. Então, vou ter duas entradas de sinal para incrementar e outra para decrementar, ou seja, vai ter duas formas, um para incrementar ou decrementar, para fazer uma lógica dentro desse contador, né? Bom, então, o contador denominado pela IEC 61131 de CTU, contagem crescente, ele incrementa o valor da contagem a cada pulso que receber em sua entrada CU. No exemplo aqui, né, pessoal? Esta entrada é ligada sempre que é acionado o botão referenciado como contador mais um. Ao acionar o reset, o contador desliga, desligando a saída e zerando a contagem. Então, aqui, né, no CTU, acionar o contador mais um, o contador incrementa, ou seja, deu um pulso aqui, ele conta um. Deu outro pulso aqui, ele vai contando. Conta até eu chegar no meu parâmetro aqui que eu programei, né? Programei 10 aqui, ele conta 10 pulsos. Ao final de 10 pulsos, ele desliga. Então, ele vai contando os pulsos aqui. Deu 10 pulsos, ele desliga. Ele desliga a minha saída, né? Então, a saída aqui do contador, como eu falei, ele é ligada após o valor de contagem alcançar o valor programado. Então, por exemplo, se eu programei 5, ele vai contando os pulsos até atingir os 5, ele liga a minha saída, né? Então, eu vou utilizar o resultado da operação lógica de contagem através da saída aqui, ou utilizar a variável real da contagem. Bom, se eu tenho noção de tamanho desses pulsos, eu posso usar ele como uma espécie de contador de tempo também, né? Se eu sei, por exemplo, a contagem desses pulsos, quantos milissegundos, então eu posso fazer uma espécie de utilizar ele como um substituto de um temporizador, perfeitamente, né? Então, obviamente, né, isso vai depender muito da experiência de uso no CLP, né? Quem tem mais experiência sabe, já até alguns utilizam como um substituto do temporizador, né? Bom, o CTD, né, que é o decrescente, então o contador denominado pela IEC 61131 de CTD, que é a contagem decrescente, decrementa o valor da contagem, então, a cada pulso que receber em sua entrada CD. Então, no exemplo aí apresentado, se a entrada é ligada, sempre que é acionado o botão referenciado CD-1, né? Então, essa contagem é realizada até atingir o valor zero, ou seja, vai decrementando. Então, a entrada LD atribui o valor ao programado em PV, ou seja, eu coloco o valor programado, nesse caso 5, passa para CV, que é o valor da contagem. Dessa forma, ao acionar essa entrada, inicia-se a contagem decremental, ou seja, 5 é o meu valor de referência, ele vai fazendo os pulsos, né? Então, no CTU, acionar CD-1, o contador, então, decrementa a contagem, ou seja, ele vai diminuindo de 1 em 1. Ao alcançar o valor zero, a saída teste decrescente, então, é ligado, ou seja, zerou, ele é um contador decrescente. Zerou aqui, ele, depois dos 5 pulsos, ele liga aqui, tá? Então, sempre que LD for verdadeiro, ou seja, a entrada PV igual a CV for ativada, o valor da contagem passa a ser igual a PV, ou seja, vai fazendo, então, uma comparação aí, né? Um sinal de igualdade. Então, repetindo, né, a saída aqui do computador ela vai ser ligada após o valor de contagem alcançar o valor zero. A saída, então, CV, ela armazena o valor real da contagem. Então, dessa forma, a gente utiliza o resultado da operação lógica de contagem através da saída Q, ou utilizar a variável real da contagem através da saída PV. Bom, pessoal, então agora tem um contador que é o CTUD, que faz contagem crescente e decrescente. Então, contador denominado pela IEC 61131 CTUD,
que é a contagem decrescente e decrescente. Então, ele é uma somatória dos dois contadores apresentados até o momento em um só. Então, ao receber o pulso positivo na entrada CU, o contador, então, ele é incrementado. Ao chegar no valor em PV, a saída, então, QU é ligada, né? Então, ao receber o pulso na entrada CU, o contador é incrementado. E ao chegar em PV, a saída QU é ligada. Então, chegou em um, depois foi em outro, aí liga, então, a saída QU. Então, ao receber pulso positivo em CD, o contador é decrementado até chegar a zero. Quando chegar a zero, a saída, então, QD é ligada, ou seja, no crescente o QU liga e no decrescente liga o QD. Então, faz uma espécie, então, de manipulação. Então, da mesma forma que acontece no contador decrescente, sempre que for ligada a entrada LD, o valor da contagem, então, passa a ser igual ao valor programado. No caso aqui, 5, né? Então, um exemplo aí de utilização, né, muito comum aí na indústria, é contagem de peças produzidas em uma máquina com contagem de refúgio, ou seja, a cada peça que a gente produz tem um, e a cada peça com refúgio, né, faz uma leitura lá por scanner ou por algum sensor, tem uma peça com algum problema dos padrões, né, dos padrões de projeto, então ele vai fazer então um refúgio, ou seja, ele tira fora da minha linha de produção. E ali depois meu contador faz uma contagem -1, ou seja, saiu da produção ali um +1, dependendo do refúgio, diminui o tanto ali que foi de refúgio. Então vai fazendo o equilíbrio até chegar ao meu balanço ali no final, né, no final da minha linha de produção. Bom, outra operação lógica que faz aí os CLPs, de lógica binária de comparação, né, fazer uma igualdade, um maior que ou menor que, né? Bom, então o que que é a comparação, né? A verificação da proximidade entre dois ou mais termos ou variáveis, né, buscando verificar então sua semelhança. Então, quando a gente se compara uma variável booleana, né, o resultado possível é limitado, pois a mesma pode ser apenas 0 ou 1. Quando a gente fala de álgebra booleana, né, pessoal, a gente só fala então de dois valores possíveis, verdadeiro ou falso, ou para o caso de um CLP ou de uma parte informatizada, eu não entendo o que é 0 ou falso, mas 0 ou 1, ou seja, dois valores possíveis, né? Então, mesmo assim, eles podem ser igual, maior, menor ou diferentes uma das outras. Então, a função de comparação dos controladores normalmente são usados para comparar variáveis do tipo inteiro, ou seja, variável do tipo booleana, ele só determina se é verdadeiro ou falso. Porém, eu posso comparar números, né? Então, posso comparar números inteiros, o duplo inteiro, que tem uma precisão maior, o real, que é os números reais, né? Os números com casa após a vírgula, o tipo de tempo, né? Que é base tempo, e outros aí que tem presente no meu CLP. Então, por exemplo, aí, né, pessoal, o exemplo da utilização de função de comparação é medir a temperatura de um determinado ambiente, né? Então, por exemplo, um forno, né, um forno aí por indução, supondo que ele tem um set point de 750, então ele vai ter um sensor que vai comparar ali com o meu set point. Se o valor está abaixo, ele aumenta a potência do forno. Se ele vê que está acima, ele vai diminuir a potência do forno e manter sempre no meu chamado ali set point. Isso é muito comum aí nos controles, né, nos controladores, né? Isso vai de forma automática, né? Então, o resultado aí como pode ser, não pode ser dado apenas como temperatura alta ou baixa, desligado ou ligado, ou seja, é necessária a indicação de uma faixa de valores. Então, por exemplo, aí na figura, né, a gente tem uma temperatura no local aí que vai variar, então, entre 40 e 160 graus, ou seja, a gente tem uma faixa de valores, não é exatamente um set point, mas tem uma faixa que compreende 40 a 160 graus, ou seja, tem infinitos valores entre 40 e 160 graus. Isso considerando, né, pessoal, isso considerando valores reais, né, com não casos após a vírgula. Então, você pode ter 40,1, 2, 3, 33, 334, enfim, você tem infinitos valores. Então, pode ser desde 48 graus até 111,2, por exemplo. Bom, então o ato de comparar, né, pessoal, a gente vai ser necessário nos processos de controle, então a norma que rege aí, que é a IEC 61131, vai atribuir algumas funções de comparação entre os CLPs. Então aqui, por exemplo, a gente tem a instrução de igual a igual, que ele vai fazer uma comparação, né,
Então, no ladder, ele tem, por exemplo, aqui variável inteiro, vai ter um igual int aqui. Então, eu vou comparar dois números inteiros, né? Então, por exemplo, ele vai comparar se o meu de igualdade, se ele é igual à entrada 2, no caso aqui 1000, né? Então, aqui geralmente eu ajusto o valor que eu quero comparar. Então, tá chegando um valor ali, vou comparar com 1000. Tá igual? Se tiver igual, ele habilita o restante do fluxo. Não é igual, então ele interrompe, né? Aqui, então, é o diferente, né? Esse aqui é o comparador de diferente. Nesse caso, então, aqui, ó, ele tem esse nome, dint, com sua simbologia. Então, vou comparar aqui um duplo inteiro, ou seja, eu tenho que comparar sempre variáveis do mesmo tipo. Não tem como eu comparar, por exemplo, uma variável inteiro com um booleano. Assim como mesmo, por exemplo, eu consigo comparar, por exemplo, um número real com um inteiro? Até consigo. Vai depender do meu CLP. Nem todos vão ter essa compatibilidade. Você vai ter que colocar exatamente da mesma precisão. Quando a gente fala inteiro, duplo inteiro, real, é só o tipo de precisão, né? A gente tem que lembrar que os números no CLP são binários, ou seja, 1000 aqui a gente lê na base decimal, mas o computador entende binário, né? Ou seja, ele vai precisar de um número de bits para representar esse número 1000. Então, mesmo para número real, né, com caso após a vírgula, ele vai exigir uma precisão maior, né? Ou seja, por isso que tem que se colocar aí tipos iguais. Então, voltando aqui, né, pessoal? Então, um comparador esse aí que é de diferente, né? Quando a gente coloca esse menor com o maior aqui, né? Um sequência do outro, verifica se a entrada 1 é diferente da entrada 2. Se for, né? Ele habilita o fluxo, né? Então, se é diferente, habilita. Se não, não habilita. Esse aqui é o maior ou igual, né? Então, aqui é o maior ou igual. Então, eu comparo dois números reais aqui. E o meu valor de referência é 189,54. Ele vai verificar se a entrada que está vindo aqui da esquerda é maior ou igual a 189. Se for, né, se for verdadeiro, aciona. Se for falso, para aqui mesmo, né? Da mesma forma, o menor ou igual, aqui eu posso comparar tempo, né? Então, o tempo aqui que está vindo é menor ou igual a 10 segundos? Se sim, ele prossegue. Caso contrário, né? Então, se é falso, ele vai interromper, ou seja, é uma álgebra booleana que vai verificar se é verdadeiro ou falso para determinar se eu continuo ou não o meu programa, né? No caso aqui, eu tenho um exemplo maior que eu vou comparar aqui tipo data, né? Então, ou seja, eu vou comparar duas datas, se um é maior do que o outro. E aqui eu vou comparar duas strings. String, o que que é? Cadeia de caracteres. Então, eu vou comparar, por exemplo, o meu nome. Anderson é menor do que Anderson, só que eu tenho que ter alguns casos aí que pode ser um problema. O Anderson que vem, por exemplo, lá da comparação é igual, por exemplo, que eu estou querendo comparar, que é o Anderson, por exemplo, com letra maiúscula. Se tiver algum problema, geralmente faz distinção de letra maiúscula com minúscula. Se fizer essa distinção, não é igual, por mais que tenha a mesma grafia, né? Isso é as nuances de string, no caso, né? Mas isso aqui é bem difícil de ter algo desse sentido. Não sei que é um sistema bem complexo, não creio que não seja o caso. Bom, além dessas operações binárias, né, pessoal, a gente também tem as operações matemáticas, né? Também, então, a norma 61131 ela atribuiu também funções matemáticas aos controladores lógicos programados. Então, a gente tem o de adição, que é o ADD, né, tem a simbologia em ladder, né? Então, eu tenho a minha entrada e minha saída, e os dois números aqui para eu justamente fazer a soma, né? E aqui tem a minha saída. E, obviamente, para realizar a soma aqui tem que estar ativado, né, pessoal? Senão minha operação não segue, né? O mesmo é para subtração, né? E aqui para multiplicação e para divisão, né? Obviamente que a divisão vai ter um problema, né? Não existe divisão por zero, né? Se tiver um problema de zero ali, pode retornar um erro ou nem fazer. A não ser que o bloco tenha algum tratamento com relação a essa divisão, né? Isso vai depender também. Bom, pessoal, então a edição de programa em ladder, né, que a gente sabe aí é simples, a gente pode fazer, geralmente a gente faz em simulação no computador, como a gente pode fazer diretamente no CLP. E então, né, com isso, os controladores, então, atualmente já disponibilizam isso em edição em tempo real.
E essa alteração aí é útil, né, pessoal? Principalmente para startup, né? Se a gente for fazer uma startup e tiver um errinho de loja, a gente consegue conectar de forma rápida um computador ali via cabo de rede, né, com o CLP, ali um cabo próprio, um cabo proprietário, e já fazer essa interação em tempo real, fazer descarregar esse programa para o CLP, já fazer os ajustes, né? Então, durante o processo de desenvolvimento de um projeto de controle e automação, né, pessoal, a gente é necessário, né, ter algumas correções até ajustes, né? E isso é feito na etapa inicial. E a possibilidade, então, de deixar o equipamento rodando e realizando esses ajustes vai acarretar o projeto, então, um tempo reduzido da etapa de teste inicial. Então, com isso, né, vai existir modelos controladores que não vai ter essa ferramenta. E isso ocorre com os CLPs mais antigos, que era feito de forma é, dentro do CLP, era mais difícil, né? Então, isso obriga o programador a desenvolver as alterações offline, né? Ou seja, tem que levar para o computador, depois sair para o computador, descarregar, fazer todo esse procedimento. Mas hoje a gente sabe que pode fazer isso de forma online, né? Já ainda com o computador conectado ao CLP, já executando as tarefas ali mesmo. Então, né, com isso, né, pessoal, fazer esse ajuste em tempo real tem vantagem. Porém, trabalhar dessa forma também pode ter algum problema. Isso, principalmente se o programador, né, se a pessoa que opera ali o CLP, ela não tem uma boa expertise, né, uma boa experiência nessa correção e ajuste. Então, nesse tipo de edição de programa, se o operador enviar uma informação errada, né, então ele vai executar em tempo real e gerar, por exemplo, uma quebra do equipamento. Parametrizou uma coisa errada, fez um movimento errado sem fazer um teste primeiro, né? Então, isso é aconselhável de fazer esse ajuste em tempo real se a pessoa realmente tiver muito conhecimento e experiência ali, né? Aquela intimidade mesmo ali com o processo, né? Bom, então, para o desenvolvimento de um programa de controle, pessoal, não corre muitos erros a serem corrigidos na startup, então a gente tem que utilizar alguns métodos que vão auxiliar no desenvolvimento. Então, para desenvolver um projeto de controle por CLP, a gente então precisa seguir um passo a passo que busca diminuir ao máximo esse tempo de startup, né? Ele é extremamente importante, obviamente, ele tem que ser feito de forma também assertiva e com o mínimo de erro, né? Não quer dizer que você vai sair totalmente isento de erro em startup, não necessariamente, mas com o mínimo de erro possível. Porque se tiver erro demais, né, pessoal, é basicamente começar do zero. E isso pega mal, né? Para você como profissional, para a empresa que você está representando, né? E para o seu cliente também, né? Visto que você está fazendo isso para um cliente, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, pessoal, verificar o que deve ser feito, né, fazer um levantamento do problema, o que que é, qual é o objetivo, qual é a minha largada e qual é a minha saída, ou seja, aquilo que o meu cliente quer, aquilo que o meu processo está pedindo. Condicionar as variáveis, né, ou seja, levantar variáveis de entrada, variáveis de saída, sejam eles digitais ou analógicos, e fazer as devidas associações com o projeto elétrico desenvolvido. Definir um trajeto passo sequencial, ou seja, mostrar a sequência de atividades a serem desenvolvidas ou controladas, fazer um passo a passo mesmo. Depois dele, criar a tabela verdade das ações, ou seja, mapear a sequência de atividades realizadas, né, o controle binário dessas ações, né? Ou seja, as condições que levam determinada saída a realizar ou não, né? Fazer a tabela verdade mesmo, as combinações de entrada que geram saídas ali, né? Que tornam saídas positivas, né? Feito isso, então, mapeado, eu escrevo o programa LED, né? Então, tudo feito, eu desenvolvo meu programa CLP, baseado na tabela verdade. Então, isso aqui, pessoal, utilizar um método, né? Um método de forma a não fazer, de não fazer por tentativa e erro. Tentativa e erro dá certo? Dá, mas você erra muito mais do que acerta. Então, sua propensão de errar e de demorar a realizar o programa é maior. Fazendo baseado numa tabela verdade, levantando todas as tags, né, todas as entradas e saídas e buscando a tabela verdade, fica mais fácil você fazer o CLP, né? E você considera esse passo a passo da tabela verdade linha a linha. Então, cada linha se vocês observarem isso na SAP anterior, principalmente na tabela verdade, você vê então quais as condições que ligam a uma linha. Então, praticamente cada linha da tabela verdade é uma linha do meu CLP. Obviamente, você vai colocar alguma coisinha ou outra, um contato ou outro,
uma operação ou outra, mas é muito parecido com a minha tabela verdade. Bom, escrever o diagrama em LED, depois documentar esse programa, né, pessoal? Então, documentar isso de forma clara e objetiva, né? Ou seja, desenvolver tags, né? Colocar as tags corretas, realizar comentários, né? Então, a gente viu ali no CLP que a gente escreve linhas de comentário, de cada linha faz, do que ela realiza, né? Indicar os dados do programador, né? Quem foi que fez ali e a data de execução, né? Então, uma boa documentação do programa Eleva. Salvar o programa, né? Obviamente, para ter um backup. Realizar testes, né? Que é fazer o startup. Fez o startup, corrigir o erro e realizar, então, um backup das informações, caso foi feita as devidas correções, né? Bom, então aqui, pessoal, a gente tem um exemplo, ó, desenvolvimento de projeto de automação, conhecimento das ações a serem desenvolvidas. Então, para compreendermos aí, ó, vamos usar uma lógica aí por um semáforo simples de 2 tempos, né? De cruzamento entre 2 ruas. Então, aqui nesse caso, como eu vou lidar com o tempo semafórico, vou avaliar então os tempos de cada estágio, que é o verde, amarelo ou vermelho. Então, aqui eu tenho, por exemplo, para a rua 1 e para a rua 2, vou ter um tempo de verde de 10 segundos, amarelo é padronizado para todos, a gente sabe, né? Geralmente é 2 segundos, e o vermelho aqui para a rua 1 e 2 de 24 segundos. Para a rua 3 e 4, 7 segundos para o verde e 27 segundos para o vermelho, né? Então, como eu vou avaliar, então, o funcionamento desses sinais? Bom, então, o segundo passo é levantar as tags, né? Então, eu faço as tags aqui, ó, eu crio tags, e o tipo dela, o seu endereço absoluto e o que que ela faz, né? Então, é comissionar os sinais às variáveis do processo. Então, por exemplo, o liga e desliga geral dos meus semáforos é do tipo booleano, que é liga e desliga, ele é um I00, é a única entrada que eu tenho aqui de fato, né? Então, eu vou ligar o sistema e desligar o sistema. Os outros aqui são as minhas saídas. Então, é o verde da rua 1, do tipo booleano, vai ligar a lâmpada verde da rua 1. O verde da rua 2, Q01, vai ligar o verde da rua 2. E assim, né, o verde da rua 3, o verde da rua 4, associar o endereço que ele faz, os amarelos de cada uma das ruas e os vermelhos, né? E como memória interna aqui do meu CLP, eu vou utilizar uma memória de retenção, uma memória de auxiliar de flanco, uma memória de ciclo, né, para fazer esse ciclo, então, de forma automática, não ficar sendo executado uma única vez, mas executar ele N vezes, né, até o resetar, até o desligar, e fazer um reciclo, né, que é justamente fazer um reciclo do temporizador, ou seja, fez todo o ciclo lá das 4 ruas, meio que zero um outro ciclo, zerou, vai de novo, né? Então, a definição de algumas variáveis durante essa etapa, então, podem ser modificadas, assim como a definição de novas variáveis e tags para o projeto. Então, agora, o que eu faço? Eu defino o trajeto passo. Como vou fazer isso? Vou fazer, então, uma tabela, uma espécie, então, de tabela aí do trajeto passo. Então, ele vai orientar as atividades a serem desenvolvidas. Então, o verde e o amarelo de cada semáforo vai ficar ligado apenas uma vez no ciclo completo. Vou levar em consideração o meu primeiro passo, o verde da rua 1. Então, ele vai ser o meu norte aqui, o que vai parametrizar todos os outros. Então, por exemplo, eu liguei o verde da rua 1, então o amarelo da rua 1 vai estar desligado, assim como o seu vermelho. O verde da rua 2 vai estar desligado, assim como o amarelo, e o vermelho da rua 2 vai estar ligado, ou seja, é a rua que está contrária ali à rua 1. Assim como também o vermelho da rua 3 e o liga da rua 4, ou seja, o 1 com 4 que são paralelos vão estar ligados o verde, né? Aqui, então, eu vou só fazer, ó. Bom, desliguei o verde do meu rua 1. Então, agora eu ligo o amarelo da rua 1, né? E, então, vou ligar, continuo ligado o vermelho 2, o vermelho da rua 3, e vou ligar e agora eu ligo o vermelho da rua 4, né? Bom, então agora, o terceiro passo aqui, o que que é? Ligar o vermelho da rua 1, agora eu ligo o verde da rua 2, desligo os dois do rua 2, desligo também da rua 3, ligo o vermelho da rua 3 e ligo o vermelho da rua 4. Então, vou fazer isso considerando então os 8 passos aí, né? E após a execução desses 8 passos, né, pessoal? Então eu tenho que possibilitar ele se auto-resetar, ou seja, iniciar o ciclo novamente através do verde da rua 1.
Então, isso aqui tudo eu gero um ciclo. Com gerar um ciclo, eu volto de novo. Então, é fazer o controle desse meu semáforo, né? Então, fiz esse trajeto passo, eu consigo realizar agora a tabela verdade. E ela vai justamente auxiliar na programação do meu CLP. Então, a proposta do semáforo vai ser a utilização da função de comparação. Então, eu vou fazer sempre comparação do tempo do processo, para justamente definir a sequência lógica de acionamento, conforme o trajeto passa. Ou seja, quando a gente faz o trajeto passo, pessoal, fica muito mais fácil, né? E também a tabela verdade fica muito mais fácil entender como fazer o CLP, né? O Logica Ladder, né? Então, conforme demonstrado na tabela de tempos, né, pré-definida na etapa desse projeto, é novamente demonstrado abaixo, como está aqui, opa, esse caso aqui, né, que é da rua 1, 2, 3 e 4. Né? E para o sistema funcionar, então é necessário que uma variável chamada de M-ciclo, que é a memória de ciclo, esteja sempre ligado. Caso contrário, o tempo não é iniciado e as saídas não são ligadas, ou seja, eu preciso de uma memória de ciclo. E eu faço, então, um comparador de tempo. Ou seja, é menor ou igual a 10, é o verde da rua 1. E eu pego também o ciclo total. A gente sabe que o ciclo total aqui, ó, é de 42 segundos. Então, esse tempo é resultado da somatória dos tempos de verde e amarelo das 4 ruas. Então, aqui, ó, são 10 vezes 10 mais 7 vezes 7. Ó. Então, 10 vezes 10, ó, 10 mais 10 mais 7 mais 7. Né? Então, dá, que é Cocói também mais 4 duas vezes. Então, dá 42. Né? Então, aqui, ó, vamos desenvolver o programa LEDA. Então, baseado na tabela verdade, então a primeira linha do programa do CLP, ele liga um temporizador com um retardo na energização, ou seja, ele vai ter um T1, então ele aciona, depois de um tempo ele energiza. Então, a memória de ciclo será ativada através de uma lógica de monopulso, o contato aberto da memória resultante emissível está sendo usado, então, para habilitar a contagem de tempo. Ou seja, então aqui ele conta 42. Então, aqui agora, ele tem 42 para fazer o reciclo, ou seja, dentro desses 42 segundos, ele vai gerar, então, toda a temporização dos meus semáforos, correto? Então, por isso, eu uso ele dentro da memória aí de reciclo. Bom, então, baseando na tabela verdade, pessoal, o semáforo da rua 1 vai iniciar a sequência. Então, dessa forma, o verde da rua 1 fica ligado, enquanto o temporizador for menor ou igual a 10 segundos, olha lá. Então, tem a memória de ciclo ativado, o tempo é menor ou igual a 10 segundos, então o verde 1 vai ser ligado. Então, após esse tempo, o verde desliga, né? Ou seja, o meu verde aqui vai desacionar, e depois o contato de comparação abre, bloqueando a passagem de sinal. E note que se a memória do ciclo for desligada, né? Se essa memória for desligada, então todo o ciclo aqui, ele desliga, né? E a gente percebe também que no intervalo entre 10 e 12 segundos, que são os 2 segundos, né? Então 10 menos 12, então é maior que 10, menor que 12. Esse tempo vai habilitar o meu. Então os dois têm que estar ligados ao mesmo tempo, para estar amarelo aqui. Deu 2 segundos, aí ele deu maior do que 2 segundos, ele vai desligar. Aí então aqui é um tempo maior do que 12 segundos, agora ele aciona o vermelho. Então isso vai fazendo o tempo, né? Então, agora a gente vê o da rua 2. Então, o semáforo da rua 2, nesse caso, ele inicia com o vermelho ligado. Então, o vermelho da rua 2 fica ligado em dois períodos diferentes, né? Ou seja, primeiro aqui, né, no vermelho, né? Ou seja, até 12 segundos, quando é carro entre verde e amarelo após 24 segundos. Ou seja, aqui ele vai ter uma lógica ou, né? Então, aqui é o tempo de vermelho ligado da rua 2 e o tempo de ligação da rua 1, ou seja, enquanto um ou outro estiver em operação. Então, esse aqui é enquanto do próprio sinal do semáforo 2 ou do semáforo 1, né? Ou seja, tem que fazer essa calibração aqui entre um e outro, né? E entre o intervalo entre 12 e 22 segundos, que é esse daqui, né? Que são os 10 segundos, que é o verde da rua 2, e esse período está relacionado à soma, então, dos 12 segundos gastos para ligar o verde e o amarelo da rua 1, né, com os 10 segundos definidos da rua 2, né? Então, por isso que tem 22 e 12, para dar justamente os 10 segundos. E no intervalo entre 22 e 24 segundos, que dá 2 segundos de gap, né? Então, o amarelo da rua 2 é ligado, e após, então, esses 24 segundos, desliga o amarelo e liga o vermelho da rua. E isso igual a gente vai para o semáforo da rua 3.
também semelhante ao da rua 2, né, ele vai padronizar da mesma forma. Aí agora conta outro tipo, né? Nesse caso aqui, ele é de 7 segundos, né? Então, ou seja, é os 24 segundos lá da rua 2 e o 31, que é do tempo. Perdão, o vermelho desse farm é ligado a 2 períodos, ou seja, atendemos intervalos de 0 a 24 segundos e 33 a 42 segundos. E o intervalo entre 24 e 31 segundos, né, que vai ser o verde da rua 3, será ligado, e entre 31 e 32 o amarelo é ligado, né? Então, isso agora a gente estabelece a lógica da rua 3, ó. Então, aqui, ó, é o verde da rua 3, que é 3 segundos, o amarelo, que é entre 31 e 33, e o vermelho da rua 3, que é 24 do outro ciclo e 33, também 33 dos outros ciclos, né? Então, isso determina o meu vermelho do 3, da rua 3. E o semáforo da rua 4, né, pessoal, que finaliza o ciclo, ou seja, até próximo dos 42 segundos, ou seja, entre 40 e 33 segundos são 7 segundos do verde. Maior do que 40, ele é o amarelo, ou seja, vai dar os 2 segundos, que 40, 41, 42 desliga o amarelo. E é menor do que 33, é o vermelho da rua 4. Então, o verde da rua 4, ele está entre 33 e 40 segundos, ou seja, após esse tempo, 40 segundos até o fim de ciclo, né, o amarelo da rua vai ser ligado. E aqui a gente tem que ficar atento, hein, pessoal? Com 42 segundos, o temporizador com retardo da energização utilizada irá ligar a saída. Então, com isso, ele habilita a memória de reciclo. Então, habilitou a memória de reciclo e faz o reset do temporizador e inicia todo o meu ciclo do semáforo. E com isso, né, pessoal, com o desenvolvimento do Ladder, a gente deve então realizar em cada linha do programa uma descrição detalhada do funcionamento da lógica realizada. Então, isso só auxilia para futuras manutenções e melhorias do sistema. Bom, então, após o desenvolvimento da programação, né, pessoal, a gente transfere a informação para o CLP, né? Então, tem toda a programação, a gente vai para o CLP. Vai necessitar, então, uma configuração de hardware primeiro, antes de programar, mas tem outras plataformas de programação que possibilitam programar e, posteriormente, realizar o upload do hardware do CLP para o computador e o download do programa para o CLP. Quer fazer, então, esse envio do programa, né, para o CLP. Então, isso geralmente vai ter um título de bloco, né, um bloco de título, com o nome do programador, o tipo do programa, o trajeto, o passo, alterada a data e o do programador. Então, aqui a gente tem aquele exemplo do mixer, né? Então, lá tem um abastecimento ali, né? Então, o desenvolvimento aí do projeto, ele atua nos diversos segmentos industrial, né? Então, aquele exemplo, né? Que as duas bombas acionam de forma simultânea, aciona então os dois fins de curso, deu os dois fins de curso, desligam as duas bombas, e aí liga o mixer junto com o vapor aqui de uma bomba de vapor, por um tanto segundo aqui, depois abre essa válvula de dentro com a bomba de dreno e desliga, tanto o mixer quanto a válvula de vapor, né? Bom, então aqui, né, pessoal, a gente tem um diagrama, né, o diagrama elétrico do meu sistema. Então tem os fins de curso lá, que é o fim de curso 1, 2 e 3, que utiliza um contato normalmente fechado, né? Então ele conduz energia quando não forem acionados e também acontece com o botão de desliga. Então aqui, vamos dizer assim, a minha instalação física do meu CLP, das entradas físicas. E aqui as saídas também, né, que são as saídas a relés, que um aciona o solenoide ou os contatores aí, né? Bom, e da mesma forma, né, pessoal, faz o comissionamento, faz a tabela verdade, ou seja, cada linha da minha tabela verdade cada linha da minha tabela verdade é uma linha do meu CLP, né, do meu programa em Ladder, né, para o caso específico. Faço então aí o desenvolvimento de cada linha, né, justamente para, então lá, tá vendo? Faz e depois faz todo, né? E aqui tem exercício de passagem, o que, pessoal, para vocês aí fixarem um conteúdo. Bom, Iso, tem alguma dúvida aí, algum questionamento? Uai, a dúvida que eu tenho é só nessa explicação de hoje, não. É Não? referente a 8. A 8? Qual que é É, o...
A minha dúvida é a seguinte, né? Naquele diagrama que tem que montar, lá vai ser preciso pôr como é que se diz? Um contador de tempo, né? Um Isso, é temporizador. um temporizador. Aí você pode usar, no caso, você pode usar o de retardo na energização, né? Que é o T1, né? Para a hora que desligar as bombas, acionar o mix. Isso. Acionou as bombas, atingiu ali né, meu nível alto, né? Desliga as duas bombas que abastecem ali o meu tanque, né? Desligou ali, aí desligou. No momento que desliga, aí você coloca um temporizador ali para ligar, para justamente ligar o meu mixer e o meu válvula de vapor. Nesse caso, você pode colocar um temporizador o T-off também, que aí é o contrário, ele vai ligar, né? Aí ele vai ficar ligado por 5 segundos, depois desliga. Aí desligou, né? Desligou o mixer com vapor, aí ele abre a válvula de dreno com a bomba de dreno, né? Aí ele reinicia aí todo o ciclo, né? Eu fiz aqui, é porque eu não tenho ele aqui pronto, Rio, eu fiz, acho que para outra turma eu acabei não salvando. Eu usei esse temporizador de desligar e não o T-on. O gabarito que eu tenho aqui é de desligar, né? Mas eu usei como de desligar. Deu certo. Assim, eu achei a lógica que eu fiz aqui mais verdadeira do que a do gabarito em si. É porque eu tentei montar ele no simulador no Clique 02 e não consegui. Bom, eu não sei se você fez o uso desse programa aqui, ó, que é o mais parecido com o da Siemens, que é o que vocês têm lá na escola, né? Que é justamente esse daqui, né? Que é o da Altus, né? Aí o programa aqui, esse aqui é o da própria SAP Novel. Né? Então tem aqui a entrada digital, né? Eu ligo e desligo meu sistema, a memória. Aqui eu ligo então minha bomba em modo manual, né? Então aqui deixa eu só fazer Nesse programa aí para executar ele, como é que faz? aqui é o seguinte, ô Hilda, esse aqui eu mostrei para vocês lá, não, deixa eu só tirar ele aqui, deixa eu desligar aqui, ó, que é o seguinte, você abriu ele, né? Isso. Aqui você mapeia a sua entrada e saída, que é esse intergrid da Oi, tem aqui, ó, mapeamento de entrada e saída. Então, que é aqui, ó, entradas digitais e saídas digitais. Então, você vai escrever dessa forma a variável aqui, ó, que é user program. E aqui tá vendo, cada uma linha. Então, aqui, por exemplo, você faz o comentário e aqui você coloca o nome da variável, né? Colocou o nome da variável e vai colocar aqui, ó, entrada digital 00. E aqui você pode taguear, ó, você pode colocar, coloquei liga aqui coloquei desliga e aqui memória do sistema. Aí a memória eu posso colocar M00. Você coloca M00 e já fala o que é a memória do sistema, certo? Ok. Ele vai mapeando aqui, ó. Então, tá vendo? Ó? Então, ele vai mapeando. Posso colocar aqui, ó, que é inserir contato, e aqui são os operadores, ó. Então, aqui os operadores booleanos, os matemáticos, outros operadores, tá vendo? Blocos de função, lá, o temporizador de ligar, o de contador, enfim, né? Aí, então, aqui, tem o liga bomba da 1 em modo manual, o desliga da bomba 1. Então, eu peguei tudo isso aqui no passo a passo, certo? Certo. Então, aqui, para você simular o programa, você tem que vir aqui em comunicação. Aí você clica aqui, ele já tá, aí marca aqui simulação. Aí fica aqui simulação, certo? Se você fez, se você Comunicação, né? isso. Aí se você fez a lógica correta, o Rio, daqui fica uma mensagem, tá vendo? Ó? Não tem nenhum erro, nenhum zero, tá vendo? Eles estão prontos para baixar, ou seja, não tem nenhum erro no seu programa. Se o seu programa tiver um errinho ou algo do tipo, ele já acusa ali, certo? Certo. Para você, então, fazer o download, você vem aqui, ó, login. Você vê um login lá, você pode dar um sim. Pronto. Aqui é só. Pronto, agora aqui, ó, beleza. Abriu aqui minha parte de entradas e saídas. Agora eu vou simular. Você vem aqui, ó, nesse playzinho aqui, ó. Clicou, ó. Olha lá, ó, quer executar? Sim. Pronto, então agora
eu vou manipular as minhas entradas. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar o meu sistema. Ligar aí I01. Pronto, liguei meu sistema, né? Então, aqui agora eu quero ligar ele no meu modo manual. No meu modo manual, então eu preciso colocar ele no manual, né? Ligar o meu chave no manual. Vou ligar ele no manual, né? Esse aqui ele tinha que ser normalmente fechado, normalmente aberto. Então aqui e fazer isso aqui. Pronto. Liguei então minha bomba em modo manual, né? Se eu manipular aqui, ó, ele vai, se eu desligar o meu manual, ó, eu vou desligar ele aqui, então desligar tem que ser normalmente fechado. Aí desligou, certo? Certo. Agora eu vou ligar a minha bomba 2 em manual. Ligar minha bomba 2 em manual, então eu desligo minha bomba e vou ligar minha bomba 2, que é o I07. E a minha bomba 2 tem que estar desligada, né? Então, aqui, assim como a minha bomba 1 ali, ó. Caso eu tenho que... Pronto, ó, liguei minha bomba 2 aqui, ó, no manual. Vou desligar ela, então vem aqui no I5, ó lá, pronto, desliguei. Agora eu vou ligar meu motor 1 em automático. Para ligar no motor 1 automático, ó, I02, aciono o I06 e o I07 aqui eu desaciono nele. Pronto. Agora aqui, ó, tá em automático, minha bomba 1. O que que desabilita é nível baixo e nível alto, ó. Então, nível baixo, nível alto, desliga minha bomba. Certo? Então, Certo. pronto. Aí é basicamente é isso aqui, o meu programa. Aí eu venho aqui, eu dou um pause aqui para parar, ó, vou parar sim. Ele volta ao normal, e aqui eu dou um logout, ele volta ao normal, e aqui eu consigo programar ele novamente. Não, que eu baixei, ele estava apanhando nos Não, comandos. aquele é bem tranquilo, Hildo. Ele é muito parecido com o Tia Portal. E lá na escola vocês utilizam o Tia Portal, porque os professores utilizam o Tia Portal porque utiliza o da Siemens, né? Aí aqui, obviamente, você vai manipulando, vai fazendo os testes, né? E para fazer o programa é aqui, ó, User Program, que fica justamente aqui, ó. Então aqui você coloca o contato, ó. Você liga aqui, ó. Você seleciona a linha que você quer mexer. Se você quiser colocar embaixo, tem aqui, ó, inserir, aqui, ó, inserir rede abaixo ou inserir rede, né? Então aqui você faz toda a manipulação. Aí você salva, né? Você põe aqui salvo, você vai salvar o projeto. Que mais? Para instalar aí, você teve algum dificuldade? Conseguiu instalar tranquilo? Não, para instalar foi tranquilo. A minha dificuldade é no manuseio do programa. Bom, ele é basicamente isso aqui. Você ficou, teve algum... O que que você errou especificamente aí, Hildo? Ou só para Não, assim, eu não estava conseguindo executar ele. executar? Ah, não, mas aqui agora você viu como é que é, né? Eu vi. Então, primeiro aqui, comunicação, sempre marca isso aqui, porque por padrão ele fica desmarcado. E no momento que você marcar uma vez, acabou. Você coloca simulação, aparece simulação aqui, correto? Ok. Fez a simulação aqui, agora você vai em login. Fez o login lá, você vai logar o nó, põe o sim, aí ele vai meio que como se fosse baixar o programa mesmo, supondo que tem o CLP, pronto. Aí aqui você vem e dá o play, ó. Pronto, você põe iniciar. Aqui você pode zerando tudo para poder meio que para poder zerar e fazer as manipulações das entradas aí, ver como se comporta as saídas, para verificar se sua lógica está correta, certo? Certo. Aí se estiver correto e está aqui run, ele está já executando. Quiser parar, você põe um parar aqui, ó, põe sim, aí você põe um logout, você volta para a programação aqui normal. Quer alguma dúvida aí ou algum Não, questionamento? a dúvida era só essa. É isso mesmo? Bom, então eu vou finalizar aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, um questionamento, não deixe de procurar, ok? Estou aqui para ajudar você aí, se for necessário, se for preciso, bom? Então, vou desejar a você uma boa noite, ok? Fica com Deus aí, até a próxima. Boa noite, com Deus. Boa noite.